Oi, pessoal. Essa é mais uma conversa do podcast Fala com o Lori. O objetivo aqui é bem simples, divertir e informar você que está nos ouvindo e também quem fala comigo, eu incluído. Enfim, vamos lá. Ele tem cerca de 35 carros na garagem, mas não é Fusquinha não, são 35 Chryslers, aqueles carrões de quase 6 metros de comprimento, e é um comprador compulsivo. O Roberto nunca ficou um dia na vida dele, desde que chegou nos Estados Unidos, sem fazer pelo menos umas 30 compras num dia, no mínimo. Eu já tive umas 3 vezes na casa dele, a primeira vez foi em 2009. São centenas de milhares de objetos de todos os tipos e tamanho, objetos que ele compra todos os dias nos super brechós da cidade onde ele mora, que é Phoenix, capital do Arizona, terra do John Wayne. Phoenix é um dos polos do antigo Velho Oeste, do faroeste americano. O espectro de interesses do Beto não é pequeno, nada é diminutivo na casa do Beto. Pense em qualquer coisa. Ele tem, já comprou ou já vendeu. Beto, bem-vindo. Eu quero saber se o que eu falei daí, o que é exagero ou se está tudo certo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, mas o exagero é demais, né? Então tá bom, eu vou continuar. Bichinhos de pelúcia? Tem milhares. Moedas de ouro, de prata? Tem milhares. Xícaras de porcelana da dinastia Qing? Tem centenas. Álbuns de fotografias de famílias que já morreram há muitos anos e aí ele compra nos leilões, no estate sales? Tem. Gente, ele tem tudo. Beto, o que não é verdade disso aí? Tudo que você falou não é verdade. Mas eu mesmo precifiquei os produtos quando a gente fez lá os bazares na frente do seu jardim lá. Bom, eu quero deixar uma coisa bem clara, que eu não sou um consumista tão grande assim. Vão pensar que eu sou uma pessoa que só pensa em coisas materiais. Não sou assim. Claro. Mas eu gosto de coisas, eu gosto. O Beto, bom, a gente está só começando, né? Tem muita coisa para falar sobre ele. Mas visto de fora, é que eu sou amigo do Beto há mais de 30 anos, mas visto de fora, muita gente pode ver você como uma pessoa excêntrica, né? Você só veste camiseta na cor azul, de preferência, por exemplo. Tem somente 2 calças jeans, uma azul claro e um azul escuro. Quer dizer, eu costumo pensar assim, o Beto é um minimalista e é um acumulador ao mesmo tempo. Você é um paradoxo. E além do mais, tem outra coisa. Você é comissário de bordo. Então você, além de você ter essa coisa de comprar tudo o tempo todo, você ainda consegue tempo para trabalhar. E não é trabalhar na Teco Airlines, ele trabalha na American Airlines, a maior companhia aérea do mundo. Então, já deu para você perceber que os números do Beto não são para iniciantes. Então, Betão, começando para valer agora, como é que começou isso? Quando você foi para os Estados Unidos, dá um resuminho assim da sua chegada lá e essa paixão, essa coisa de comprar, o início seu no eBay, como é que foi? Pois é, eu também, eu estava pensando esses dias como que foi o começo disso. Eu acho que tudo começou logo depois que eu cheguei aqui, porque você sabe que eu nasci numa cidade interior de São Paulo, me criei lá, e não éramos ricos, mas não éramos pobres também, então eu nunca achei que eu senti falta de nada, nunca senti necessidade de nada. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava num escritório e ao lado do escritório tinha um barracão meio abandonado. E um dia eu fui lá naquele barracão e estava cheio de coisas. Daí eu voltei pro escritório e falei assim, o que é esse barracão? Daí o cara falou assim, é umas quinquilharias aí que a gente tem que limpar um dia. Se você quiser, você pode pegar o que você quiser. Daí eu fui lá e peguei uma coisa, depois peguei outra coisa, depois voltei com uma caixa enorme para casa. E aí começou a acumulação. Havia algumas figuras assim de metal que eu gostei, então pus na minha casa, tinha xícaras com Pyrex, e que eu gostei e tudo mais.
Não era só E tranqueira, tinha coisa de valor também. Não, eu não sabia até então que tinha coisa de valor, mas alguém me disse assim, olha, tem essa companhia nova que chama eBay, que se você tem coisas que você não quer mais, você pode vender, as pessoas pagam, você manda pelo correio, você faz uma grana. E eu comecei então a... Tipo assim, todo dia de manhã, antes de ir ao trabalho, eu acordava meia hora antes, daí eu ia no eBay para ver o que as coisas que estavam vendendo, o que as pessoas estavam pagando mais por certas coisas, esse tipo de coisa. E fui me educando com isso. E... Como se você estivesse estudando todo dia de manhã. Exatamente, mas ainda não tinha vendido nada. Um dia eu fui no estate sale. O que é um estate sale? Resumindo. Estate sale é quando uma pessoa falece ou uma pessoa está doente e vai para um lugar que tem que ser um hospital, alguma coisa assim, e as coisas da casa, os pertences da casa são vendidos. A maioria das vezes contrata uma companhia, eles arrumam todas as coisas, põem preço em todas as coisas e as pessoas vão lá e compram. É o que a gente chama aqui no Brasil de porteira fechada, né? Pega aquela casa inteira com tudo que está dentro, faz um inventário, precifica e abre para venda. Mais ou menos assim. Isso. E aí você foi? Eu fui e encontrei uma caixa grande com iscas de pescar. Iscas de pescar, né? Mas eram assim, iscas antigas que foram feitas por umas companhias bem populares aqui dos Estados Unidos. Então, eles tinham até a caixa que veio a isca, e elas eram dos anos 40, dos anos 50. Então, eu tinha umas 20 iscas, mais ou menos, nessa caixa. É engraçado você falar em isca, porque isca aqui no Brasil, eu acho que é minhoca, né? Enfiada no anzol. Você está falando de iscas artificiais, iscas com movimento também, não? Não tem movimento. Mas o que se chamaria uma isca que é artificial? É uma isca que não é um bicho vivo. Não é bicho vivo, não. Isso eram iscas de madeira, com olhinhos de vidro, esse tipo de coisa. E os anzóis, né, assim... Eu peguei a mais bonita, que tinha a caixa, e falei assim, vou vender no eBay. Só que eu nem sabia... Primeiro alvo, né? Eu nem sabia como fazer isso. E eBay naquela época era começando ainda, você tinha que tirar foto com a sua câmera fotográfica, depois passar para o seu computador, para depois passar para o eBay. Eu nem sabia como fazer isso, eu nem entendia. Então, eu coloquei a descrição da isca e tudo mais, e falei, se vocês quiserem fotos, me mandam um e-mail, que daí eu mando as fotos por e-mail. Porque aí eu vou ter que transferir tudo, né? Isso, e fui dormir. No dia seguinte, eu tinha 45 e-mails de pessoas que queriam ver as fotos dessa isca. Eu tô ferrado. Mas mandei fotos e tudo mais. E o leilão era por 7 dias e começaram a fazer ofertas. Sim, porque só para explicar para gente que não é acostumada ao eBay, no eBay, pelo menos você já me explicou, tem 2 modalidades clássicas. Uma é você dizer, custa tanto, $10, e tá, vende ou não vende. A outra é você colocar um preço mínimo, e aí quem der a melhor oferta num prazo X, leva aquilo. É isso? Isso, é leilão. E começaram a fazer as ofertas. No primeiro dia, subiu para $87. Agora, eu tinha pago $12 da caixa toda de iscas. Tipo assim, putz, agora eu fiquei rico. Era moleque ainda. Anyways, daí pararam de fazer ofertas. Por 5 dias, ninguém fez oferta nenhuma. Eu falei assim, mas $87 já tá bom, né? No último dia, na última hora, começaram a fazer ofertas. Anyways,
A isca vendeu por $568. Tá brincando. Eu não sabia disso, dessa história. Eu quase fiz pipi na calça. Quando... Porque aí você aprendeu, já na prática, alguma coisa que você não tinha aprendido ainda nos seus estudos de meia hora de manhã, que é a sacação das pessoas esperarem os últimos minutos para darem as ofertas, né? Para poder ganhar... exatamente. Para poder comprar o negócio de qualquer jeito. Agora, eu ainda era super inocente. Eu falei assim, meu Deus, coisa que eu falei uma coisa que não era certa, eu misrepresented, eu nem sei como é essa palavra em português. Você, tipo, falou uma coisa que não era exatamente aquilo que você estava vendendo, né? Daí eu pensei assim, será que essa pessoa vai me processar? Eu não sabia. Você ficou eufórico e com medo ao mesmo tempo. Com medo ao mesmo tempo. O cara me mandou um e-mail imediatamente e na época não tinha PayPal, esse tipo de coisa. Ele mandou um money order que você tem que ir no correio ou no banco e comprar e enviar pelo correio. E eu mandei pra ele. Old Times. E quando ele recebeu, ele falou assim, tá melhor do que eu esperava, era uma isca que eu tava procurando faz 15 anos. Puts. Obrigado. Tipo assim, adorou. Você foi pro céu, né, Beto? É nessa que eu vou. Eu peguei todas as outras iscas e vendi. Eu consegui fazer quase $2.500 só dessas iscas, dessas caixas. E tinha investido quanto? Eu tinha investido $12. Não, dos 12 você chegou nos 2.000? Não, nos 12 você chegou nos 500. Não. Caramba! $12 pela caixa, e a caixa tinha, eu acho que 26 iscas. Rapaz! Só que eu vendi a melhor foi a primeira que eu vendi, né? Ok. Foi a melhor. Mas depois, tipo, $200 aqui, 80 ali. Com o lucro dessa, eu comprei uma máquina digital, um computador laptop, para eu fazer eBay quando eu estivesse trabalhando, quando eu estivesse voando, eu podia mandar mensagem. Nos hotéis e te dar mobilidade de comunicação. Foi aí que começou essa loucura que você descreveu bem. Bem não, segundo você eu exagerei. Gente, eu falei bem menos do que é. Nossa, não fala assim. Eu dei uma pesquisada, eu vi que o eBay é de 95, então isso foi mais ou menos no meio da década de 90, né? Foi bem Exato. Isso. E você se apega a algumas coisas, Beto, e que você decide não vender de jeito nenhum, tipo assim, aquela isca que tem um negocinho azul e um pelinho não sei o quê, aquela eu não vendo de jeito nenhum. Isso, durante esse tempo todo, você tem muitas coisas que você diz, isso eu não vendo nunca. Morro, mas isso fica. Sim. Dá um exemplo, assim. Por exemplo. Sim. Bom, primeiramente, eu quero te falar, qualquer coisa que me dão como presente, eu não vendo. Ok. Eu posso doar ou representear. Ok. Mas eu não... Ok. Isso aí é uma... Eu vou falar as coisas que eu não vendo. Que eu não vendo e nem compro. Não compro elefante com tromba abaixo. Com tromba para baixo? Isso. Ok. Porque pode dar azar ou energia ruim? Ok. Minha mãe sempre... E não compro coisas religiosas. Ok. Nenhum tipo de religião. Ou seja, crucifixos, imagens, santos. Algumas coisas eu faço uma exceção, mas a maioria não. Ok. Tipo, imagem de santo, esse tipo de coisa, eu não compro nada. Certo. Ok. Agora, existem algumas coisas na minha casa que eu não vendo. Só venderei se realmente precisar muito. Exemplo. Um quadro de um artista do Novo México, bem famoso aqui. É um quadro pequenininho que eu encontrei
comprei super barato, mas vale um bom dinheiro, mas eu gosto muito. Então, esse eu não vendo. Certo. Uma estátua de mármore de Netuno que eu comprei de um estate sale de um casal de gays que eu fui, e eles tinham essa estátua bem na sala deles. Não é uma estátua muito grande, mas é o Netuno quase completamente desnudo, né? Só com uma coisinha assim na virilha, segurando um tridente. Ok. Essa, para mim, é uma estátua fantástica. Não venderei. Mas ela está guardada ou está decorando a sua casa hoje? Não, está decorando a minha casa. Eu tenho uma coisa, já te interrompendo, que eu sei que você nunca vai vender, que são suas nécessaires de avião. Fala sobre elas. O Beto tem dezenas de nécessaires de aviões, de primeira classe, de classe executiva, lacradas. Estou falando, é isso aí? E tem muitas. Isso você não vende? Isso eu não vendo. Eu devo ter umas 40. Eu lembro que é uma cômoda inteira, são 3 gavetões. Muitas eu consegui, como voando com a American Airlines, eu já faço isso há 20 e tantos anos. Tive muitas oportunidades de viajar e às vezes, conseguia pegar primeira classe ou business class, então eu sempre guardava os necessaires. Mas também já comprei no eBay necessaires que as pessoas estavam vendendo, que estavam... Isso, todas lacradas. Se não estão lacradas, eu não compro. Tem uma coisa aqui em casa que eu acho que você já ficou de olho. Toda vez que você vem para cá, eu tenho que esconder. É um negocinho da Varig, um negocinho de louça escrito Varig. Varig é uma empresa brasileira que não existe há muitos anos já. E o Beto fica fazendo aquele olho comprido. Eu falei assim, quando ele fizer de repente 100 anos, eu dou de presente para ele. E um pratinho da Air China, que eu roubei uma vez. Quando o Lori veio visitar, eu abri um espaço no armário para as roupas dele, que foi assim, um espaço de mais ou menos 20 centímetros. 20 centímetros e um cabide e meio, mais ou menos. O segundo cabide eu tinha que compartilhar. E não tinha gaveta nenhuma, porque as gavetas estavam todas cheias. Não tinha gaveta, não. A mala ficou no chão. Você e o Roger me receberam muitíssimo bem. Mas eu já sabia que o esquema era esse. Então, o guarda-roupa tinha assim, um vasto espaço, com um cabide e meio, e um espacinho para colocar a mala do lado da minha cama. Então, e eu aí abria e fechava. Fiquei 40 dias lá, abrindo e fechando a boca da mala, porque o guarda-roupa, que não era o quarto dele, não fechavam as portas, né? O guarda-roupa daquele quarto não fecha as portas. De tanto de roupa que tem. E a cômoda com 6 gavetas lotadas só de coisas de companhia aérea. Essa é uma coleção que eu não vendo. Sim, as miniaturas de avião e tudo mais. E em cima dela, mais ou menos uns 140 cachorrinhos de louça. De todas as raças, tamanhos e modelos que você possa imaginar. Nossa, Beto, é muita coisa para falar. Se eu te pedisse assim, como é a sua rotina, tio? O dia perfeito, o teu típico dia perfeito em casa. A rotina de sair, de passar nos brechós, de comprar e tudo mais. Quando eu estava com você, eu lembro. Era ir para as compras, checar se tem coisa nova, ver se tem referências na internet para saber se vale a pena comprar, estocar em casa. Explica aí como é que é o teu dia. Agora com o advento de telefone celular, esse tipo de coisa, é muito mais fácil comprar coisas para revender. Você vê na hora se tem como fazer lucro numa coisa. A pandemia, quando os Estados Unidos fechou em março do ano passado, para mim foi fantástico, porque a companhia aérea disse que se eu quisesse, eu podia tirar uma licença
que eles continuariam pagando o meu seguro de saúde e pondo um pouco de dinheiro na minha aposentadoria, e eu podia ficar em casa. Então, eu falei, absolutamente, vou ficar em casa. Tudo que você queria, né? É tudo que eu queria. E daí, eu comecei a realmente vender coisas no eBay. Então, ano passado foi fantástico para mim, porque eu fiz bastante dinheiro com coisas que estavam sentadas aqui em casa. Porque também o Goodwill fechou por 1 mês e meio. O Goodwill é um dos maiores brechós que ele vai lá. Isso. Mas depois que reabriu, a minha rotina, acordar de manhã, tomar café, embalar coisas que eu vendi o dia anterior, se eu vendi alguma coisa, certo. Eu embalo tudo em casa, eu meço a caixa, a medida da caixa, o peso da caixa e imprimo o recibo do correio. E é só levar no correio e despachar, não precisa nem falar com ninguém. Põe no carro e deixa lá deixa lá numa caixona lá no correio para eles enviarem. Já tá. Eu lembro bem que agora uma coisa que é importante a gente falar é que brechó no Brasil, você sabe exatamente como é brechó no Brasil, o clássico brechó, né? É aquela lojinha que você entra esbarrando nas coisas, bate a cabeça em cima, quase não te cabe dentro. Agora, pensa num estádio de futebol coberto. Pois é, o típico brechó americano é gigantesco, é como se fosse um Walmart de coisas usadas, né? Que você encontra tudo, pianos, máquinas de lavar, sofás, poltronas, mesas, roupas, coisas de cozinha, mala, né? Isso é um brechó típico americano. E lá em Phoenix, especificamente, tem muitos. E eu lembro que você, quando você tem um olhar clínico já pela sua experiência de anos com isso, e agora com o celular na mão, agora não, faz tempo, você olha uma xícara que acabou de chegar, aí você fotografa, ou então olha a referência dela e dá uma pesquisada rápida na internet, é assim? É assim. E dá para saber, porque você vê a quantidade, por exemplo, se tem muitas das mesmas coisas no eBay, então os preços diminuem, mas se é uma coisa mais rara, fica mais caro, você entendeu? As pessoas pagam um pouco mais porque não tem tanta disponibilidade. E o Goodwill, que é um dos lugares que eu frequento quase todos os dias, é uma loja e é feito como loja. Tem a parte de calçados, tem a parte de roupas, tem a parte de eletrodomésticos, a parte de louças, de copos, esse tipo de coisa. E eles recebem doações todos os dias. E eles colocam coisas novas assim, digamos novas, mas usadas, doadas. Recentemente chegadas. Recentes, né? Isso. Todos os dias. Então é por isso que eu gosto de ir todos os dias, porque daí você vê o que tem novidade, de novo. Né? Você lembra dessas compras todas? Certamente não a que mais teve a melhor relação custo-benefício, mas certamente você lembra de uma ou outra que você comprou por uma merrequinha, tipo $2 ou $10, e vendeu por muito mais, por não sei quantos % mais. Um quadrinho italiano, uma vez você me falou, não sei. Você lembra? Sim, lembro. De quando você foi? Quer que eu diga? Não quero que você fale até de valores, se você não quiser, mas assim, quantos % você conseguiu fazer num objeto, entendeu? Uma das primeiras surpresas que eu tive foi uma figurino de porcelana italiano que eu comprei. O que é um figurino de... É como uma estátua, né? Ok. Era um casal... Ela estava sentada num banco, ele estava em pé, mas tinha defeito. Os dedos dela estavam quebrados, esse tipo de coisa. Certo. E eu vi rapidamente o nome e pesquisei no eBay e vi que essa fábrica de objetos era muito popular. Então eu comprei. Eu comprei eram $12 e eu comprei por 10, que eu tinha um cupom. Ok. E eu coloquei no eBay e vendeu por $4.800. Meu Deus.
E o cara que comprou era italiano, porque a companhia era italiano que fez essas figurinhas. Ele pagou $85 para mandar para a Itália. Realmente. Eu estava pensando assim, em perguntar para você, né? Se você em algum momento você falou assim, não, acho que não está bem isso, eu estou indo nos brechós 9, 10 vezes por dia. Será que eu preciso de terapia, de psicanálise, preciso me internar, preciso de ajuda? Mas, cara, com um lucro desse, com a relação custo-benefício dessa, eu sei que isso é uma vez, né? Não é todo dia que você consegue isso. Mas é muito tentador, né, Beto? Não, eu suplemento vira um salário com isso. Tanto é que eu deixei de voar muito na companhia aérea, porque lá a gente ganha por hora de voo. Eu deixei de voar muito, porque eu não preciso voar tanto. Eu posso suplementar o meu salário com essas vendas. Eu adoro fazer isso, você sabe. Sim, sei. E você começou a entrar no site da companhia aérea, na intranet de vocês, e escolher a menor quantidade de dias possível que você poderia escolher para você ficar mais tempo em casa. Você já fez muito isso, né? Sim. E aí você mantinha o seu seguro social, sua aposentadoria, seu salário mínimo dentro do que a companhia pagava, e continuava se divertindo em casa no compra e vende. Sim, e quando eu quisesse viajar, eu podia viajar. Era só aumentar. Isso é fantástico. Eu lembro que uma vez eu morava fora e você foi me ver, depois de muitos anos a gente não se via, a gente passou um tempão sem se falar, e você foi me visitar, e você chegou com vários presentinhos, pequenininhos, né? Coisas pequenas, mas eu lembro que a gente encheu a mesa, assim, e eu estava tendo pela primeira vez o contato com o Beto, que eu não conhecia, porque o Beto que eu conhecia era antes disso. Depois a gente, com esse tempo todo, foi quando você se iniciou nessa sua paixão e tudo mais. E eu lembro que você, na época, falava, Lori, eu acho que eu preciso me tratar. Mas eu acho que eu nunca levei aquilo a sério. Você falava isso só de charme, né? Você nunca pensou mesmo sério em tomar um remédio para essa compulsão? Não, mesmo porque não afeta a minha vida como assim, eu só tenho que fazer isso. Eu saio de férias, a gente viaja todos os anos por muitos dias, e eu não faço isso quando eu estou viajando, você entendeu? Mesmo tendo viajando, por exemplo, fomos para a Índia, eu nunca fui num brechó na Índia. Não mesmo? Como é que você consegue virar essa chave assim? Eu não sei. Talvez é porque a gente vai para museu, vem coisas antigas, assim, não, esse tipo de coisa. Ou então o dia é mais ocupado com coisas a fazer, sei lá, eu não sei também. Quando eu vou para o Brasil, eu não vou para brechó. Uma vez nós fomos aí no Rio, quando eu fui te visitar, nós fomos numas lojas de antiguidades, né, que eu me lembro. Sim, e chegamos aí também num típico estate sale carioca. Lembra? Sim. Numa casa, era uma mansão que o pessoal tinha morrido, os donos, e eles estavam vendendo tudo. Lembra disso? Eu lembro. E você foi. Eu lembro que aqui era muito engraçado. Quando a gente era uma fila imensa, abria 10 da manhã, a gente chegou bem cedo, igual fila de vacina da Covid aqui. E aí, quando abria, o pessoal falou assim, olha, gente, a gente vai abrir. Era uma casa gigantesca, uma mansão, então tinha um jardim. Vocês entram na casa e todos os objetos, pequenos, grandes, médios, eles têm post-its com valor. Então, até um piano tem um post-it escrito lá, R$1.000, R$9.000, R$3.000, não importa. E o que você tem que fazer? Tem que entrar e o que você for querendo comprar, você vai tirando os post-its. Lembra disso, não? E aí, na saída, passava no caixa, pagava e carregava as coisas. Muito doido. Foi muito bom, muito bom. Beto, é o seguinte, já temos 30 minutos de papo e eu tenho mais uma metade de coisas para te perguntar. A gente pode deixar para o episódio da semana que vem. Então eu queria que você se despedisse do pessoal e deixasse uma pulga atrás na orelha deles, do que a gente vai falar a semana que vem, alguma coisa que você não falou agora, para a gente pegar a nossa audiência.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido saber alguma coisa nova a respeito do que eu faço, sei lá. E eu só queria dizer que realmente o que eu consigo fazer aqui, eu aprecio muito, porque é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que me ajuda financeiramente, e já estou fazendo isso há muitos anos. Só que tem muitas coisas que estão mudando, e eu vou falar a respeito disso da próxima vez, talvez, porque o que eu conseguia vender 10 anos atrás por um certo valor não é a mesma coisa agora. Então, esse hobby de colecionar muda muito e muito rapidamente. Eu acho que cada geração tem um novo hobby, uma outra coleção que eles fazem. E a gente pode falar também, começar com isso, né, na próxima semana, e já falando também como a pandemia, que é impossível se desviar da pandemia, afetou o que você faz. Isso. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então, gente, é isso aí. Obrigado quem aguentou ouvir a gente até aqui. A gente segue com o Beto na semana que vem. Até a próxima semana. Um abraço e até breve. Tchau. Tchau, Beto.